Você com certeza já ouviu falar em temperaturas abaixo de zero, como por exemplo, menos 5 graus Celsius. Será que se a gente for diminuindo e diminuindo a temperatura, uma hora vai chegar num valor que não dá para diminuir mais? Vem comigo e vamos descobrir! Começou o Minuto Exatas, eu sou o Thiago Tolve e o vídeo de hoje é sobre o zero absoluto. Esse vídeo faz parte da playlist de termometria, então se quiser ver em sequência, clica no card. Mas e aí, Thomas, você gosta mais de calor ou de frio? Não gosto nem de muito frio, nem de muito calor. Pra mim, 0 graus tá ótimo. Não, Thomas, 0 graus é muito frio. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente mede a temperatura em graus Celsius. Agora mesmo, aqui em Sertãozinho, tá fazendo 15 graus Celsius, o que já tá bem friozinho. Essa escala de temperatura que a gente usa foi criada usando como referência o ponto de fusão e de ebulição da água. Como assim? O ponto de fusão da água é a temperatura em que a água congela. Essa temperatura foi chamada de 0 graus Celsius. Já o ponto de ebulição da água é a temperatura em que a água ferve. Essa temperatura foi chamada de 100 graus Celsius. E aí, essa diferença foi dividida em 100 pedacinhos iguais de 1 grau Celsius cada. Só que na natureza existem temperaturas mais baixas do que aquela em que a água congela. Por isso, a escala Celsius também tem valores negativos. Por exemplo, a menor temperatura já registrada em Curitiba foi de menos 5,4 graus Celsius, em 2 de setembro de 1972. Mas e aí, será que existe um limite para a temperatura negativa? Será que chega uma hora que não dá para diminuir mais? Se você quer entender isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você vai aprender física de verdade. Aqui tem informação. Então vamos entender isso daí. Na aula passada eu expliquei que a temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas. Ou seja, quanto mais rápido as moléculas estão se movendo, maior é a sua temperatura. E quanto mais devagar as moléculas estão se movendo, menor é a sua temperatura. Agora pense o seguinte, quanto mais a gente diminui a temperatura, mais devagar as moléculas se movem. Quanto mais ela diminui, mais devagar elas ficam. O que aconteceria se a gente conseguisse diminuir a temperatura tanto, mas tanto que as partículas chegam a literalmente parar de se mover, ficam completamente imóveis? Isso mesmo, não tem mais como diminuir a temperatura. Não dá para diminuir a velocidade das partículas se elas já estão paradas, então a partir daí a temperatura não diminui mais. Mas e aí, que valor é esse? Ótima pergunta, Thomas. O valor da temperatura em que as partículas não se movem mais é menos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura é chamada de zero absoluto, porque não existem temperaturas menores do que ela. Aliás, na prática, essa temperatura é inatingível. Não tem como esfriar alguma coisa até menos 273,15 graus Celsius. E existe uma escala em que o zero foi colocado exatamente nesse ponto, que é a escala Kelvin. Então, o zero Kelvin é o zero absoluto. Não existe temperatura menor do que o zero Kelvin. A vantagem pra gente que está acostumado a usar graus Celsius é que a escala Kelvin tem a mesma divisão. Ou seja, aumentar 1 Kelvin é a mesma coisa do que aumentar 1 grau Celsius. A escala Kelvin é como se fosse a escala Celsius, só que com o zero ele está em outro lugar. Por isso, o 0 graus Celsius é 273,15 Kelvin. Mas nas contas a gente pode aproximar esse valor para 273 Kelvin para facilitar. E os 100 graus Celsius é aproximadamente 373 Kelvin. Para passar de uma escala para outra é bem simples, é só adicionar o 273. A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Um detalhe muito importante é que quando a gente fala um valor na temperatura em Kelvin, não tem graus, é só Kelvin, não existe graus Kelvin. Professor, professor, pra que isso serve? Bom, Thomas, por ela ser uma escala absoluta, ela é muito utilizada no meio científico, principalmente por estudos de termodinâmica e termoquímica. Além disso, lembra que eu falei que o zero absoluto era inatingível? Embora isso seja verdade, cientistas na Finlândia conseguiram atingir em laboratório a temperatura de 100 picokelvin. Nessa temperatura, os cientistas foram capazes de encontrar o condensado de Bose-Einstein, ou como muitos o chamam, o quinto estado da matéria. Além disso, ainda temos alguns fenômenos que só são possíveis devido a baixas temperaturas, como a supercondutividade, que permite a condução de corrente elétrica sem resistência. E olha que massa, com supercondutores é possível a levitação quântica. E também existe a superfluidez, que permite a líquidos atravessarem recipientes ou mesmo subir por conta própria a parede do recipiente até transbordar. Nossa, mas são muitas aplicabilidades.
Mas pera aí, Thomas, aplicabilidade? Aonde você anda aprendendo essas palavras? Internet. Ei, Thomas, toma cuidado com o que você anda vendo na internet, hein? Mas sim, existem muitas aplicabilidades. Mas se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Essa foi a aula de hoje, muito obrigado e até a próxima, que eu vou ter uma conversa séria com o Thomas.